A história se passa nos tempos em que Fausto Silva, o Faustão, trabalhava na Globo, comandando o icônico Domingão do Faustão, um programa que parava o Brasil nas tardes de domingo. Ele era mais do que um apresentador de TV, era uma força da natureza, um homem que dominava o palco com uma energia que parecia inesgotável. Nos corredores da emissora, entre câmeras, refletores e equipes correndo para lá e para cá, ele era uma figura quase lendária. Mas quem o conhecia de perto sabia que o sucesso dele não vinha só do carisma na frente das câmeras. Vinha do jeito que ele tratava as pessoas, especialmente as que ninguém parecia notar. Ele cresceu vendo o pai, um comerciante humilde, cumprimentar cada cliente com um sorriso sincero, e isso ficou no sangue. Faustão fazia questão de conhecer sua equipe, o nome do porteiro, a história do operador de som, até o apelido do estagiário que levava café. Sem essa gente, meu irmão, não tem programa, ele dizia com aquela voz grave que ecoava pelos estúdios da Globo. Naquela semana, porém, algo parecia fora do eixo. Não era uma crise na produção, nem um problema técnico que atrasasse as gravações do Domingão. Era algo mais sutil, quase imperceptível, mas que começou a cutucar o instinto de Fausto. Ele sempre teve um faro para essas coisas, uma habilidade de perceber o que não estava sendo dito. E o que o incomodava agora era João, um dos auxiliares de limpeza da emissora. João era o tipo de cara que parecia invisível no meio da correria. Não falava muito, não se destacava, mas trabalhava com uma dedicação que impressionava. Os estúdios brilhavam depois que ele passava, cada canto limpo com uma precisão que parecia até exagero. Ele nunca reclamava, nunca pedia nada, e sempre dava um jeito de terminar o serviço antes do prazo. Só que, ultimamente, Fausto começou a reparar em algo diferente. Não era no trabalho de João, que continuava impecável, era no jeito dele. O homem parecia mais magro do que o normal, os olhos fundos, como se não dormisse direito há semanas, e tinha um peso nos ombros que não explicava só o cansaço de varrer corredores e carregar baldes. Fausto notava isso nas pausas entre as gravações, quando João passava pelo estúdio com a vassoura na mão, o olhar baixo, quase como se quisesse desaparecer. Será que tá tudo bem com esse cara? Pensou Fausto enquanto ajustava o microfone para mais um quadro do programa. Talvez as videocassetadas, ou uma entrevista do arquivo confidencial. Ele tentou ignorar, afinal, a vida dele já era uma maratona de compromissos, mas o desconforto não saía da cabeça. Foi numa quarta-feira, durante o intervalo das gravações, que algo mais concreto chamou a atenção dele. Fausto estava no refeitório da Globo, sentado numa mesa de canto com um café preto na mão, quando viu João entrar. O lugar estava movimentado como sempre. Produtores rindo alto, assistentes correndo para resolver algum pepino de última hora, o cheiro de feijão e carne assada enchendo o ar. Era a hora do dia que todo mundo relaxava um pouco, trocava ideia, recarregava as energias. Mas João não parecia fazer parte daquele clima. Ele pegou uma marmita pequena, foi até o buffet e encheu com cuidado. Uma colher de arroz, outra de feijão, um pedaço pequeno de carne. Nada além disso. Então, em vez de se sentar para comer como os outros, ele embrulhou tudo num guardanapo, com uma delicadeza que parecia fora de lugar, e guardou na mochila surrada que carregava. Fausto franziu a testa. Que negócio é esse? Pensou. Ele esperou para ver se João ia comer alguma coisa, nem que fosse um gole d'água para acompanhar o dia quente que fazia lá fora. Mas nada. O auxiliar só ajustou a mochila no ombro e saiu do refeitório rápido, quase como se tivesse medo de ser visto. Fausto ficou olhando a porta por onde ele passou, a xícara de café parada na mão. Não fazia sentido. A comida ali era liberada para os funcionários. Ninguém precisava economizar daquele jeito. Será que ele não gostava da comida? Não parecia. João não tinha cara de quem fazia frescura. Então por que levar tudo embora e não comer nada? Naquele dia, Fausto voltou para o estúdio com um nó na cabeça. Enquanto gravava o programa, ria com os convidados e fazia as piadas que o público amava. Uma parte dele ainda estava lá no refeitório pensando no que tinha visto. Ele tentou se convencer que não era nada, que talvez João só tivesse um hábito esquisito. Mas no fundo,
Ele sabia que não era só isso. Tinha alguma coisa errada, e quanto mais ele pensava, mais a inquietação crescia. Ele conhecia gente o suficiente para saber que, às vezes, os gestos mais simples escondiam as histórias mais pesadas. Naquela noite, dirigindo de volta para casa, Fausto não conseguia tirar João da cabeça. A imagem daquele embrulho de comida na mochila parecia mais pesada do que qualquer preocupação com audiência ou patrocinador. Ele estacionou o carro na garagem do prédio, subiu para o apartamento e se jogou no sofá sem nem tirar o paletó. A esposa, Luciana, estranhou o silêncio. "Tá tudo bem, Fausto?" perguntou enquanto colocava o jantar na mesa. Ele só balançou a cabeça, o olhar perdido. "Tô pensando num negócio aqui. Não sei. Tem alguma coisa que não tá batendo." Ela conhecia aquele tom. Quando Fausto ficava assim, era porque já estava com o radar ligado para resolver algum problema. Ele não dormiu direito naquela noite. Virava de um lado para o outro na cama. O ronco que normalmente ecoava pela casa dando lugar a um silêncio inquieto. A cada vez que fechava os olhos, via João no refeitório, embrulhando a comida com aquelas mãos calejadas, saindo rápido como se carregasse um segredo que não podia contar. Fausto sabia que não ia sossegar enquanto não entendesse o que estava acontecendo. E foi aí que tomou uma decisão. Ele precisava descobrir o que João estava escondendo, não por fofoca ou curiosidade barata, mas porque algo dentro dele dizia que aquele homem precisava de ajuda. E que talvez ninguém mais tivesse reparado nisso. Fausto acordou na manhã seguinte com a mesma inquietação que o acompanhara na noite anterior. Ainda era a época em que ele comandava o Domingão do Faustão na Globo, e os dias eram uma correria sem fim. Reuniões com a produção, ensaios para quadros como o Dança dos Famosos, e os ajustes de última hora que sempre apareciam antes de ir pro ar. Mas naquela manhã, o café da manhã com a família passou quase em silêncio. Ele tomou o café preto de sempre, mas a cabeça estava longe, ainda presa no refeitório da Globo, na imagem de João embrulhando a comida com tanto cuidado. Luciana percebeu que algo não estava normal. "Você tá muito quieto, Fausto, o que foi?" perguntou enquanto passava geleia na torrada. Ele deu um meio sorriso, daqueles que não enganam ninguém. "Tô pensando num negócio aqui, um cara lá da emissora. Não sei, tem alguma coisa estranha." Ela não insistiu. Conhecia o marido o suficiente para saber que, quando ele ficava assim, era porque já estava com um plano na cabeça. No caminho para o estúdio no Projac, Fausto decidiu que ia prestar mais atenção em João. Não era só curiosidade, era um pressentimento que ele não conseguia ignorar. Ele tinha passado a vida lidando com gente de todo tipo, e aquele instinto de perceber quando algo não estava certo era quase um superpoder. Chegando na Globo, cumprimentou todo mundo como sempre. "Ô, meu irmão, tá de boa?" "E aí, Dona Maria, cadê aquele sorriso?" Mas os olhos estavam atentos, procurando o auxiliar de limpeza pelos corredores. João estava lá, como de costume, varrendo o chão do estúdio com a mesma dedicação de sempre. Só que agora, Fausto reparava em detalhes que antes passavam despercebidos. A camisa que parecia larga demais, como se ele tivesse emagrecido rápido. As olheiras que marcavam o rosto. O jeito que ele desviava o olhar quando alguém se aproximava. Durante a semana, Fausto começou a observar mais de perto, quase sem perceber que estava virando uma espécie de detetive. No intervalo das gravações, ele se pegava olhando para o refeitório da Globo, esperando para ver se João ia repetir o mesmo ritual. E repetia. Todo dia o mesmo padrão. Pegava a marmita pequena, enchia com cuidado, arroz, feijão, um pedaço de carne, embrulhava num guardanapo e guardava na mochila. E então saía rápido, sem comer nada, sem nem sentar por um segundo. Fausto começou a reparar em mais coisas. As mãos de João tremiam um pouco enquanto embrulhava a comida. Não de pressa, mas de uma tensão que parecia vir de dentro. E tinha o jeito que ele segurava a mochila contra o peito quando saía, como se tivesse medo de perder o que estava ali dentro. Na sexta-feira, Fausto não aguentou mais. "Chega de ficar só olhando. Eu preciso entender o que está acontecendo", pensou, enquanto ajustava o microfone para o último bloco do programa.
Ele tinha acabado de gravar um quadro de dança com os convidados. O estúdio estava uma festa, todo mundo rindo e aplaudindo. Mas a cabeça dele estava longe. Quando o diretor gritou "corta", Fausto não foi direto para o camarim como de costume. Ele esperou João terminar o turno, que geralmente era no fim da tarde, e tomou uma decisão que parecia até meio louca para um cara como ele. Ia seguir João depois do expediente. Ele sabia que não era o tipo de coisa que fazia todo dia. Se me pegarem, vão achar que tô virando stalker, brincou consigo mesmo, tentando aliviar a tensão. Mas não tinha jeito. O pressentimento estava mais forte que qualquer vergonha. Então, quando João pegou a mochila e saiu pela porta dos fundos da Globo, Fausto foi atrás. Não de carro para não chamar atenção. Desceu a pé mesmo, mantendo uma distância segura, o boné enfiado na cabeça e os óculos escuros que ele usava mais para se esconder do que pelo sol. João caminhava rápido, como se tivesse um destino que não podia esperar. Eles atravessaram o centro do Rio de Janeiro, passaram por ruas movimentadas cheias de buzinas e gente apressada, até que chegaram num bairro mais simples, daqueles que não aparecem em propaganda de imobiliária. As calçadas eram tortas, as casas pequenas e apertadas, algumas com varais de roupa pendurados na frente. Fausto seguia a uns 20 metros de distância, tentando não parecer deslocado, mas sentindo o coração bater mais rápido a cada passo. João finalmente parou numa casinha de esquina, com a pintura descascada e uma porta que parecia mais velha que o próprio bairro. Ele tirou uma chave do bolso, olhou para os lados como se tivesse medo de ser visto e entrou rápido. Fausto ficou parado na esquina, meio escondido atrás de um poste sem saber o que fazer. E agora? Tô aqui, mas e aí? Pensou. Ele não era de invadir a privacidade dos outros, mas também não podia simplesmente ir embora. Então decidiu se aproximar só um pouco, só para dar uma espiada. A janela da casa estava entreaberta, com uma cortina fina que não escondia muito. Ele chegou mais perto, o peito apertado de nervosismo, e olhou. O que viu fez o mundo parar por um segundo. Dentro da casa, num cômodo pequeno que mal tinha móveis, uma mulher jovem e um menino magrinho estavam sentados no chão, esperando. Assim que João entrou, os dois levantaram com uma animação que parecia misturada com alívio. O menino, que não devia ter mais de 7 anos, correu para o pai e se agarrou nas pernas dele, enquanto a mulher dava um sorriso cansado, mas cheio de amor. João abriu a mochila com cuidado, como se carregasse um tesouro, e tirou o embrulho de comida que tinha pegado no refeitório. Ele abriu o guardanapo e começou a dividir tudo entre os dois. Uma colher de arroz para o menino, outra para a mulher, o pedaço de carne cortado ao meio com uma faca que tremia nas mãos dele. Ele não pegou nada para si. Ficou só olhando com um olhar que misturava exaustão e uma ternura que não precisava de palavras. Fausto deu um passo para trás, sentindo um nó na garganta que ele não esperava. Agora ele entendia. João não comia no trabalho porque levava tudo para casa. Para a mulher e o filho. Ele estava escolhendo passar fome para que eles não passassem. Como ninguém tinha reparado nisso antes. Como ele, Fausto Silva, que se achava tão ligado na equipe da Globo, não tinha percebido o tamanho do sacrifício daquele homem. Ele ficou ali parado mais um tempo, sem saber o que fazer. O menino comia rápido, como se não visse comida há dias, enquanto a mulher tentava disfarçar o quanto estava com fome, mastigando devagar para fazer render. João só observava, sentado num banquinho que parecia que ia quebrar a qualquer momento. Fausto sentiu os olhos arderem e não era de cansaço. Ele virou as costas, voltou para o carro e dirigiu para casa em silêncio, o rádio desligado, a cabeça a mil. Fausto não conseguiu pregar o olho naquela noite. Ele chegou em casa tarde, o rosto carregado, e nem a esposa conseguiu arrancar dele mais do que poucas palavras. "Tô pensando num negócio aqui, amanhã eu te conto", disse, enquanto se jogava no sofá, ainda com o paletó que usara o dia todo nos estúdios da Globo. Luciana só balançou a cabeça, sabendo que aquele silêncio era sinal de que algo grande tinha mexido com ele. E tinha mesmo. A imagem do João dividindo aquele punhado de comida com a mulher e o filho não saía da cabeça de Fausto. O menino comendo rápido, como se tivesse medo que a comida acabasse.
A mulher tentando disfarçar a fome para fazer render. E João, sentado ali, sem tocar num grão de arroz, só olhando para os dois com um amor que parecia maior que qualquer cansaço. Aquilo era mais do que ele podia ignorar, mesmo sendo um homem acostumado a lidar com as emoções intensas do Domingão do Faustão. Ele passou a noite inteira virando de um lado para o outro na cama, o ronco que normalmente ecoava pela casa substituído por suspiros pesados. Quando o relógio marcou 4 da manhã, Fausto desistiu de tentar dormir. Levantou, foi para a cozinha e ficou encarando o nada, com uma xícara de café frio na mão. A geladeira cheia ao lado parecia quase uma provocação. Para ele, comida nunca foi questão. Tava ali sempre disponível sem nem pensar 2 vezes. Mas para João, cada colher de arroz era uma escolha, comer ou levar para casa. E ele escolhia os outros, todo santo dia. Como alguém podia carregar um peso desses sem nunca deixar transparecer? Na manhã seguinte, Fausto chegou no Projac mais cedo que o normal. O prédio ainda estava silencioso, só o som dos passos dos seguranças e o zumbido das máquinas de café quebrando a calmaria. Ele não foi para o camarim nem para a sala de reuniões. Ficou na entrada do refeitório da Globo esperando João aparecer. Quando o viu entrando com a mesma mochila surrada no ombro, o coração de Fausto deu um salto. "Ô, João, vem cá um minutinho!" Chamou com aquele tom que misturava autoridade e um calor que só ele sabia passar. João ficou visivelmente tenso. Nunca tinha sido chamado assim pelo chefe, ainda mais por Fausto Silva, que para ele era quase uma figura de outro mundo dentro da Globo. Ele abaixou a cabeça, as mãos inquietas mexendo na alça da mochila, esperando uma bronca por algo que nem sabia ter feito. Mas Fausto só apontou para uma cadeira do outro lado da mesa e disse, com um sorriso que acalmava até o mais nervoso dos novatos: "Senta aí, meu irmão, tô precisando conversar com você." O auxiliar hesitou, mas obedeceu. Sentou devagar, o olhar fixo no chão, como se tivesse medo do que vinha pela frente. Fausto respirou fundo, tentando encontrar as palavras certas. Ele sabia que o momento era delicado. Não queria que João se sentisse acuado, mas também não podia fingir que não tinha visto o que viu. "Eu sei o que você tá fazendo com a comida, João." Começou, a voz mais suave do que o normal. "Eu te segui ontem depois do expediente. Vi você chegando em casa, vi sua família, vi o que você faz com o que pega aqui." O rosto de João empalideceu na hora. Ele abriu a boca para falar, mas não saiu nada. Só abaixou ainda mais a cabeça, as mãos apertando uma a outra com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Fausto levantou a mão, como quem pede calma. "Não tô aqui para te julgar, nem para te botar na parede. Pelo contrário, cara. Tô aqui porque não consigo parar de pensar no que você tá passando. E porque você não merece carregar isso sozinho." João finalmente levantou o olhar, os olhos marejados, mas ainda sem dizer uma palavra. Ele parecia preso entre o medo e uma vergonha que não explicava. Fausto continuou, agora com um tom mais firme, mas carregado de emoção. "Você trabalha aqui há quanto tempo? 2 anos? 3? E nunca pediu nada, nunca reclamou, nunca deu um pio. E mesmo assim, todo dia você leva o que podia ser sua comida para sua mulher e seu filho. Isso não é qualquer coisa, João. Isso é uma força que eu nunca vi." As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de João silenciosas, quase como se ele não quisesse que ninguém visse. Ele tentou falar, a voz engasgada. Eu não queria que ninguém soubesse, seu Fausto. Não é fácil, mas a gente vai se virando. Eles precisam mais do que eu." Fausto sentiu um aperto no peito que não explicava. Ele se levantou da cadeira, foi até a gaveta da mesa onde guardava umas coisas pessoais e pegou um envelope. Voltou e colocou na frente de João com um olhar que não deixava margem para dúvida. "Aqui dentro tem um vale para você levar sua família num mercado e encher a despensa. E tem mais. Vou falar com o pessoal do RH hoje mesmo para ajustar umas coisas aqui na Globo. Você e sua família não vão mais passar por isso." João segurou o envelope com as mãos trêmulas, como se não acreditasse no que estava acontecendo. Ele olhou para o papel, depois para Fausto, e de volta para o papel,
as lágrimas caindo sem controle agora. Seu Fausto, eu não sei nem o que dizer. Isso é muito... Eu não mereço. Fausto cortou, com um gesto que era ao mesmo tempo firme e gentil. Você merece sim, e merece mais do que isso. Só precisava que alguém enxergasse. Naquele momento, algo mudou dentro de João. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que o peso que carregava não estava mais só nos ombros dele. Ele não sabia como agradecer, mas o olhar que deu para Fausto dizia mais do que qualquer palavra. E Fausto, que já tinha visto tanta coisa na vida, sentiu os olhos arderem também. Ele disfarçou com uma risada grave batendo na mesa. Tá bom, sem essa de chororô agora. Vai lá, termina teu turno e amanhã a gente conversa mais. Mas aquilo não era o fim. Para Fausto, era só o começo. Nos dias seguintes, ele não conseguiu parar de pensar no que tinha descoberto. Quantos outros Joões tinham por aí, trabalhando ao lado dele na Globo, escondendo suas lutas atrás de sorrisos tímidos e uniformes impecáveis. Ele não podia mais fingir que não sabia. Então chamou uma reunião com os diretores da emissora, o pessoal do RH, até os produtores mais antigos. Tá na hora da gente olhar de verdade para quem faz esse programa acontecer, disse, com a energia que só ele sabia botar nas palavras. Propôs um programa de apoio para os funcionários, cestas básicas mensais para quem precisasse, plano de saúde mais acessível, uma creche para quem tinha filhos pequenos. Não era caridade, era justiça. Ele não queria mais histórias como a de João escondidas nos corredores da Globo. E enquanto via as mudanças começarem a acontecer, Fausto refletia sobre tudo que aquela experiência tinha trazido. Ele sempre achou que conhecia bem sua equipe, que sabia o nome de cada um, que estava por dentro das coisas, mas agora via que tinha muito mais para enxergar. João poderia ser qualquer um. O cara que varre a rua, a moça que serve o café, o motorista que te leva para o trabalho. Quantas vezes a gente passa por essas pessoas sem realmente parar para olhar? Quantas batalhas silenciosas estão sendo travadas bem do nosso lado sem que a gente nem perceba? Fausto poderia ter ignorado o detalhe da marmita. Poderia ter seguido sua vida, focado nos números da audiência do Domingão, nos compromissos, na correria de sempre. Mas ele escolheu parar, observar e agir. E isso mudou não só a vida de João, mas a dele próprio. Ficou a pergunta que ele carregou consigo dali para frente e que ecoava como um convite. E você, o que faria se tivesse a chance de mudar a vida de alguém? Será que está prestando atenção o suficiente para as pessoas ao seu redor? Deixa sua história aí nos comentários, me conta. Você já reparou em alguém que precisava de ajuda e fez algo para mudar isso? Vamos espalhar essa ideia e fazer a diferença juntos. Tamo junto, hein?